Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todos os dias da semana. E hoje, para fechar a semana com chave de ouro, nós vamos discutir mais uma das passagens, como sempre, curiosas, para dizer o mínimo, né, do livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse tem descrições muito fortes de cenas bastante, digamos, instigantes. E uma dessas cenas descreve, lá no capítulo 12, uma guerra, uma batalha que se dá no céu entre Miguel e os seus anjos contra o dragão e os seus anjos. E diz o texto que Miguel conseguiu vencer essa batalha e não se achou mais lugar para o dragão no céu. E aí ele foi precipitado para a terra e inclusive surge um brado de vitória, né, pela destituição do dragão no céu, ao mesmo tempo que uma palavra de lamento em relação aos habitantes da terra que agora terão de se haver com a presença do dragão furioso e que sabe que tem pouco tempo. Ok, essa é a passagem bíblica. É isso que o livro de Apocalipse traz nas minhas palavras, né? Agora, a questão que se coloca é a seguinte: a que se refere essa descrição? Do que é que o texto está falando? É de uma batalha ocorrida lá no princípio dos tempos, quando o diabo foi expulso do céu por ter querido o lugar de Deus, o trono de Deus? É alguma coisa que aconteceu depois ou durante o ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, 2000 anos atrás? É algo que ainda vai acontecer, visto que o livro de Apocalipse é tido como profético e, portanto, se refere aos tempos do fim? Haverá, então, ainda essa batalha no céu? Ou é alguma outra coisa que eu não consegui descrever, porque, com certeza e de fato, eu não sei a que se refere essa passagem. E como eu tenho tido ocasião de dirigir esse programa, cada vez que eu tenho dúvidas sobre uma passagem da Bíblia, eu transformo essa dúvida num tema e trago especialistas para compartilhar comigo e com você as propostas de interpretação a respeito da palavra de Deus. Por isso, preste bastante atenção, porque está no ar o Vejam Só. Olá! Estamos iniciando, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, mais uma edição do programa Vejam Só. Deixa eu ver aqui. Resolvido Temos que agora discutir o que João quis dizer lá em Apocalipse. Para falar desse texto difícil, vieram dois irmãos pesos pesados, né? Conhecedores profundos da palavra de Deus, das técnicas de hermenêutica e exegese, né? Só que com, pelo menos acho eu, né, visões diferentes do trecho. O primeiro deles é o pastor Marcos Granconato, que você já conhece de outros debates aqui. Ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Pastor Marcos Granconato, seja bem-vindo, paz e graça. Obrigado. O senhor é presidente da denominação, né? Não, eu sou o pastor titular da Igreja Batista Redenção, mas nós não somos uma denominação. Nós estamos ligados à Convenção Batista do Estado de São Paulo. Mas, como não temos um envolvimento muito intenso com a denominação, nós temos ali as nossas congregações e tudo mais, e a nossa sede aqui em São Paulo. Eu conheço pelo menos três igrejas batistas de redenção. São três. A sua, a de Atibaia a de e Bragança. a de Bragança. De Bragança Paulista. Estamos querendo começar uma em Guarulhos também, talvez futuramente em Mariporã também. Queremos criar um cinturão de igrejas batistas Redenção e caminhamos para o rompimento com a Convenção Batista no Estado de São Paulo, por razões de convicções doutrinárias diferentes, e talvez nós caminhemos aí para um afastamento da convenção. Perfeito. E onde fica a igreja que o senhor ministra? A Igreja Batista Redenção, a sede em São Paulo, é na Avenida General Ataliba Leonel, 3780, na Parada Inglesa. Nós temos cultos às quartas-feiras, às 7h30 da noite.
temos cultos aos domingos às 9h30, com escola dominical, e temos cultos aos domingos às 7h também. Então nós aguardamos lá os telespectadores para uma visita. Muito agradecido pela sua Obrigado. presença aqui. Do outro lado, o outro irmão que você também já conhece, o reverendo Jair de Almeida Júnior. Ele que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil e professor no Seminário José Manuel da Conceição. Além de mestre em teologia, e acho que está tirando doutorado, ou já tirou doutorado? Não, estou estudando ainda para me formar no doutorado. Paz e graça, seja bem-vindo. Paz e graça, muito obrigado. De novo, é muito bom estar aqui e contribuir com o programa. E onde fica a igreja que o irmão pastoreia? Fica no Cambuci, na Lacerda Franco, 1474, bem lá no alto da Avenida Lacerda Franco, perto da caixa d'água, como geralmente damos o ponto de referência. Muito bem. Lá chama Jardim da Glória. Né? Isso, Igreja Presbiteriana do Jardim da Glória. Que dia que tem culto lá? À quarta, às 20 horas, o estudo bíblico, estamos estudando Gênesis. Na quinta-feira tem reunião de oração e no domingo, às 9h30 tem culto, seguido de escola dominical, e às 18 horas o culto também no domingo. Então, bom. Beleza. Bem, vamos assistir a matéria que propõe, né, ou baseada no tema difícil de hoje. Vejam só. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamado Diabo. E Satanás, que engana todo mundo, ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. O que quer dizer este trecho? Inúmeras são as interpretações referentes a estes versos bíblicos. Segundo estudiosos, no mundo espiritual as guerras existem desde o começo do mundo e acabará no final dos tempos quando Satanás for totalmente aprisionado com todos os seus demônios. Enquanto isso, se levantam batalhas espirituais em todo o mundo por todo o tempo. E você aí de casa saberia dizer qual o significado da guerra entre Miguel e Satanás, descrita em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9? Este é o tema do Vejam Só desta noite. Muito bem, maravilha. Bom, é como ficou claro na matéria, né? O conflito entre o diabo e seus anjos, mais as hostes de Deus, ele remonta ao início dos tempos. Tá bom. Mas nesta passagem específica de Apocalipse 12, né, que descreve essa batalha aí, a que esse evento, ou a que esta passagem se refere? A que evento essa passagem se refere? Né? Nós vamos tratar desse assunto e de tudo o que tiver conectado, né, com ele e der tempo aqui. E para você participar, você entra no site www.vejansó.com.br, vota na enquete e aí você vai estar nos ajudando. Daqui a pouco eu ponho a enquete no ar. Deixa eu primeiro ouvir a opinião inicial dos meus dois convidados. Vou começar pelo pastor Marcos Branconato, ministro da Igreja Batista Redenção. Em termos de escatologia, pastor, o senhor se define como um dispensacionalista? Acho que sim. Acho que não posso dizer que eu abraço todos os contornos dessa posição, mas eu acho que estou mais para dispensacionalista do que para aliancista. Mas no tocante a esse texto, eu creio que o que pode se encaixar melhor, a expressão que pode designar melhor o meu posicionamento, é o pré-tribulacionismo. Eu creio que essa passagem é uma passagem que diz respeito a um período de 7 anos, já previsto ou profetizado pelo profeta Daniel, no capítulo 9 do seu livro, do livro que leva o seu nome. E nesse texto, a Bíblia fala de uma semana de anos, 7 anos, em que haverá uma aliança entre o anticristo e o povo de Israel. E o anticristo vai romper essa aliança na metade
dessa semana de anos, depois de 3 anos e meio. E os 3 anos e meio restantes, depois do rompimento dessa aliança, serão 3 anos e meio de intenso sofrimento e de intensa atividade satânica neste mundo. Então, acredito, lendo esse texto de Apocalipse e fazendo o cruzamento com a profecia de Daniel, eu acredito que esse período se refere, essa batalha se refere ao que vai acontecer na metade da tribulação, quando Satanás será expulso das suas atividades junto ao trono de Deus, que é uma atividade de acusar os irmãos. Nós vemos essa atividade acontecendo especialmente, passagem clássica para mostrar isso, é o livro de Jó, nos 2 primeiros capítulos, em que Satanás comparece à presença de Deus para acusar Jó de uma adoração e de uma fidelidade interesseira. Aqui, nessa passagem, nós aprendemos que Satanás é o acusador dos irmãos. Aliás, abrindo um parênteses, essa passagem de Apocalipse é uma passagem importantíssima para o estudo da satanologia. O que a Escritura diz sobre Satanás, porque é um trecho que concentra os nomes de Satanás, e não somente os seus nomes, mas também as suas atividades. E estudando os nomes presentes aqui e as atividades descritas aqui, nós podemos traçar um perfil do nosso adversário. E é interessante notar que uma das atividades mais marcantes de Satanás é acusar os irmãos. Nós tendemos a pensar que fazer um trabalho satânico é comprar uma galinha preta e uma garrafa de cachaça e colocar isso numa esquina e ali está feito um trabalho satânico. Na verdade, quem faz isso não faz nada, isso não vale nada, isso é lixo. Mas quem fala mal dos irmãos e acusa os irmãos, essa pessoa realiza uma obra muito mais diabólica, muito mais satânica do que quem coloca uma galinha preta na esquina. Bom, fechando parênteses aqui, né? O fato é terrível isso, mas a igreja de Deus, a igreja moderna, a igreja contemporânea, ela precisa acordar de certas tolices que ela crê. Nós precisamos voltar para a Escritura e aprender dela, e não de ideias intuitivas, não de criações de homens que são cheios de novidades, nada disso nos interessa. Nós temos que voltar para o cristianismo apostólico, bíblico, e aprender dessas coisas. E na Sagrada Escritura nós aprendemos isso. Aqui, inclusive, nesse texto mostra como vencer Satanás. Nós não vencemos Satanás dizendo está amarrado. Quem inventou isso? Quem inventou essa grande tolice? Quem disse que se eu disser está amarrado, o diabo vai dizer, não esperava por isso, né? Não esperava que essa pessoa ia dizer essa frase, né? Que agora me coloca de mãos atadas. Isso não existe, são superstições, são resquícios de noções de feitiçaria que existem dentro da igreja de Deus, né? Como é que se vence o diabo, então? O texto aqui diz, o texto fala que em Apocalipse, desculpa, estou no texto errado aqui. Em Apocalipse 12, o texto que nós acabamos de... Pode falar com suas próprias palavras. De mencionar aqui, o texto fala que E eles o venceram? Sim, eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esse é o primeiro fator, eu tenho que ser lavado pelo sangue de Jesus para vencer Satanás. Eles também o venceram por causa da palavra do testemunho que deram. Eu venço o diabo quando eu sou uma testemunha verdadeira de Jesus, quando eu sou capacitado pelo Espírito Santo que habita em mim, quando eu sou capacitado e tenho coragem e realizo essa atividade de dar testemunho de Jesus. Eles o venceram por causa do testemunho de Jesus que eles deram, e o testemunho de Jesus é uma obra poderosa, tanto que em Atos nós aprendemos, o Senhor Jesus fala, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Ou seja, uma das maiores expressões de poder espiritual é o testemunho evangelístico, evangelizador dos seus servos. E em terceiro lugar, mesmo em face da morte,
não amaram a própria vida. O testemunho corajoso e sacrificial. É isso que vence o diabo. Não é ficar comprando lencinhos ungidos, não é ficar comprando, não é usando copinho d'água abençoado, não é dizer está amarrado, não. Mas sim agir debaixo dessas 3 fatores que foram mencionados aqui. Bom, enfim, fechando nosso parênteses aí, eu creio que essa passagem se refere a esse período futuro, quando essa atividade de Satanás de atacar os irmãos, de acusar os irmãos, vai cessar, e ele será lançado na terra para uma atividade ainda mais intensa, colocando pimenta aí no período da grande tribulação. Essa é a minha visão acerca desse texto aqui, em termos de cronologia, está guardado para o futuro ainda, vai acontecer ainda. Perfeito, no ápice da grande tribulação. Agora nós vamos ouvir a descrição do Reverendo Jair de Almeida Júnior, que é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, a respeito desse mesmo trecho. E, escatologicamente, o senhor se define como um amilenista, é isso? Um amilenista. E como é que o senhor vê a descrição do trecho de Apocalipse 12? Olha, eu concordo com quase tudo que o nosso irmão disse, a não ser onde ele localiza no tempo o acontecimento. Mas vejo isso como algo já acontecido, no sentido até do próprio texto, quando nós vemos no início do capítulo 12 até o verso 6, a perseguição do diabo a Maria, como uma ideia da própria igreja que dá à luz Jesus Cristo, e Jesus é arrebatado às alturas, e então há a peleja no céu. Então, nesse contexto, seguindo exatamente a ordem do texto, este episódio se dá imediatamente após a ascensão de Jesus Cristo, e coincide também com o próprio derramamento do Espírito Santo, que é, segundo a visão amilenista, um dos motivos da limitação ou da prisão de Satanás nesse sentido de limitação. Quando o Espírito Santo é derramado, obviamente não há quem seja cristão que não entenda que, no mínimo, o poder do diabo foi limitado quando o Espírito Santo se tornou pleno em sua atividade na terra. Então, o diabo é um segundo estágio da queda do diabo, né? O primeiro se dá logo depois da criação. Nós não temos textos claros que falem da queda do diabo. Nós temos Ezequiel 28 sobre a queda do rei de Tiro, Isaías e Jeremias também como textos que podem se dizer paralelos. Dali se percebe numa linguagem figurada falar sobre a queda do rei de Tiro, mas se fala que era querubim de Deus, da guarda escolhido, que estavas no Éden desde o princípio, uma linguagem, portanto, que não poderia ser aplicada diretamente a ele, e que, como se fala da soberba desse rei de Tiro, enxerga-se ali inferências, então, à própria queda do diabo, como se os profetas, sem até o saber claramente, inspirados por Deus, relatassem a queda do diabo a partir da queda, né, do rei de Tiro nos livros proféticos. Então não temos um texto claro, mas infere-se que isto aconteceu logo depois da criação. Então o diabo peca, na linguagem de Paulo inaugura-se então as hostes espirituais do mal nas regiões celestes, na linguagem de Apocalipse o abismo, o lugar da habitação dos demônios, e quando Jesus cumpre na história a salvação, quando ele vem, morre e ressuscita, quando a salvação, portanto, é cumprida na história, então o diabo cai como se fosse um segundo estágio e chega ao fundo do poço. No Antigo Testamento nós vemos, conforme o nosso irmão também citou, concordo com ele, o diabo tinha acesso a Deus. Nós vemos Deus conversando com o diabo. Nós vemos, por exemplo, até os demônios na presença de Deus, quando na profecia de Micaías, Deus ordena a um espírito mentiroso que vá enganar os profetas de Acabe. Então havia uma participação, havia quase que uma assembleia comum. E quando chega-se no Novo Testamento, o diabo assume então toda a extensão da sua queda, quando Jesus cumpre na história a salvação. Então, o que acontece ali é a derrota do diabo na história. O diabo já está vencido a partir da cruz de Cristo, ele assume toda a extensão da sua queda, e sabemos que este passo da glorificação de Cristo, que é a ascensão, conforme citado no verso 6, coincide com o derramamento do Espírito, que é mais um fator que mostra esta queda definitiva do diabo,
onde o diabo não é mais aqueles que movimenta as nações, que engana as nações. Embora esteja ativo no mundo, ele não tem mais o poder e a influência que tinha no Antigo Testamento. Então, só para resumir, na sua visão, essa passagem se refere a um episódio já acontecido 2000 anos atrás. Com a morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Tá bom. Pastor Marcos Granconato, o senhor está aqui defendendo a ideia de que essa batalha no céu vai acontecer quando nós estivermos no período da grande tribulação. E a pergunta que eu queria fazer para o irmão é a seguinte: por que tem que ser no período da grande tribulação? Por que não pode ser no período que o reverendo Jair falou? Não é que tem que ser no período da grande tribulação. Não tem que ser lá. Né? O que a gente faz é construir a partir das nossas percepções hermenêuticas, das nossas percepções das Escrituras. Né? Eu entendo, a partir da leitura do texto, a partir da análise do texto, que essa passagem se refere ao futuro. Até porque várias coisas que o reverendo Jair mencionou, eu tenho dificuldade em aceitá-las quando eu faço uma leitura das Escrituras e vejo a atuação de Satanás, o modo como a Escritura descreve a obra de Satanás, desde a época do Antigo Testamento até os tempos de hoje e o que vai ainda acontecer amanhã. Né? Eu não vejo uma redução dessa atividade. Eu não vejo acontecendo no próprio processo histórico abrangido pela Escritura, abrangido pela Escritura no momento histórico em que os escritores viveram, e também o que eles dizem acerca do futuro, essa redução da atividade de Satanás. Por exemplo, uma inconsistência que eu vejo, com todo respeito, na posição do reverendo Jair. O amilenismo entende que nós estamos no milênio e que, como Apocalipse 20 diz, que no milênio Satanás estaria preso. Então, a atividade de Satanás hoje, no suposto milênio que seria hoje, a atividade do diabo seria reduzida. O texto que está diante de nós, que o reverendo Jair menciona como tendo sido algo que já aconteceu, a meu ver diz o contrário. Não fala que esse episódio vai reduzir a atividade de Satanás na terra. É exatamente o contrário. O texto diz no versículo 12: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Ou seja, o texto está falando que essa atividade vai ser mais intensa ainda. Tanto começa dizendo, ai da terra, porque agora a ação de Satanás vai ser mais grave, mais intensa do que já é. Aliás, mencionando aqui rapidinho, eu tinha mencionado lá como vencer Satanás para o telespectador e não mencionei o texto, fui procurar o texto aqui, não achei, mas é o versículo 11 de Apocalipse 12. Apocalipse 12, 11 menciona, diz, como vencer Satanás, sem as magiazinhas que nós aprendemos por aí. Voltando, um outro texto interessante que fala sobre isso, que eu quero apontar para os telespectadores aqui, enriquecer um pouquinho o nosso debate, segundo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Esse texto é muito importante para que nós aprendamos acerca da ação de Satanás, que está reservada para o futuro. Não é uma ação que vai minguando, que vai decaindo, que vai acabando. Era forte antigamente, agora, num suposto milênio, ela se enfraqueceu e vai se enfraquecer ainda mais. O texto, na realidade, bíblico, aponta para direções diferentes. O texto fala o seguinte: irmãos, segundo aos Tessalonicenses 2, diz assim: irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por palavra, como se vinda de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, falando de algo que vai acontecer no futuro, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora,
de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E o texto prossegue dizendo que o mistério da injustiça já opera, aguardando que seja removido algo que o detém, não sabemos o que é. Versículo 8, e então será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. E versículo 9 que é importante, a esse cuja vinda é segundo a eficácia, o poder de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O texto fala aqui, Paulo corrigindo os Tessalonicenses, dizendo que um futuro terrível aguardava lá na frente, antes da manifestação do dia de Deus, do dia glorioso de Deus, um tempo terrível de sofrimento, de engano, de atividade intensa de Satanás, energizando, aí entre aspas, o seu pupilo, o anticristo, de modo que ele fará grandes sinais, prodígios imensos, deixando todos impressionados e além disso, além dessa capacidade, Deus também vai fazer com que as pessoas creiam nesses milagres grandiosos que serão feitos, e ele enganará muitas pessoas. Então o que nós vemos é uma intensificação no futuro da ação do diabo, certo, e não um enfraquecimento que vai aí minguando, e já minguando agora, e minguando ainda mais no futuro. Então entendo que Satanás descerá ainda à terra, de modo mais intenso ainda, nesse período tribulacional, reservado para o amanhã. Então, reverendo Jair, como é que o senhor responde a essas objeções? Bom, primeiro está se confundindo a limitação do poder com a atuação do diabo. Nós temos que entender que toda queda implica limitação. Quando o homem caiu, o homem deixou a perfeição, o homem passou a estar debaixo da linha do tempo, o homem passou a sofrer privações, as mulheres passaram a ter dores de parto. Toda queda implica limitação. E quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 12, é isto, ele está sendo banido dos céus. Ele essa está é a limitação. Caindo. Bom, agora essa eu é a limitação. falando, por favor, gostaria de ter o meu tempo para falar também. Pois não. Então, toda queda, portanto, implica limitação. E quando ele está sendo banido do céu, o que está acontecendo é a plenitude da sua queda. Por que ele trabalha mais? Exatamente porque tem menos poder. Ele perde poder e se vê na obrigação de se esforçar muito mais para fazer aquilo que ele vinha fazendo. Então, a questão aqui comprova essa limitação. E ele muda de foco, porque ele percebe que na história se consumou a salvação, como diz aqui o contexto, não sou eu que estou dizendo, no verso 6 diz exatamente isso, né? Na verdade, verso 5, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, o Filho de Deus é arrebatado, é o que está aqui. Na sequência, a mulher foge para o deserto. Nas Escrituras, o deserto é um lugar onde Deus mantém sobrenaturalmente o seu povo, como foi no Egito. E então, no verso 7, há a batalha no céu. É a sequência natural do texto. Como resultado da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, o diabo então experimenta toda a plenitude de sua queda e por causa disso vê-se na necessidade de se aplicar muito mais, porque agora, como ele caiu o segundo degrau, isso implica em maior limitação. Né? 2 Tessalonicenses 2, nós vemos a referência ao homem da iniquidade, que o irmão também disse que é o anticristo, e fala dos poderes e sinais que ele produzirá, e ele produzirá mesmo. Mas quem disse que ele não pode produzir? E quem disse que isto quer dizer que ele tem o mesmo poder que tinha no Antigo Testamento? Será que as Escrituras estão dizendo isso? E quando nós falamos do derramamento do Espírito, será que isso não limita necessariamente o poder do diabo? E uma outra coisa também, eu não creio em hipótese alguma que Deus vai fazer que as pessoas creiam nos milagres do diabo. Não é Deus que vai fazer isso.
Outra coisa que a gente tem que pensar é que, às vezes, nós pensamos no crescimento da maldade como sendo alguma coisa que implica numa maior gerência do diabo. Mas espera aí, já houve uma primeira destruição da humanidade, que foi no dilúvio, e nem se fala do diabo. O homem é ímpio, o homem gosta da maldade. O que nós estamos assistindo no final dos tempos não é o crescimento do poder do diabo, porque ele foi limitado. Mas o que nós temos visto é a maldade dos homens crescerem a níveis conforme estavam antes do dilúvio. O que nós vemos, portanto, é que os homens têm se aplicado mais e mais à impiedade e à iniquidade. E temos que tomar cuidado para não jogar tudo isso nas costas do diabo, como se fosse só ele o autor da maldade. Segundo o que vemos nas Escrituras, o Espírito foi derramado, o diabo foi limitado, ele trabalha mais por causa disso, e a impiedade tem reinado porque o homem é mau e vai se degenerar cada vez mais, e isto como evidência do fim. Só uma observação, reverendo. Dá para o senhor explicitar para nós, em Apocalipse 12, onde o senhor vê o derramamento do Espírito? O senhor mencionou no bloco anterior e eu esqueci de perguntar. Em Apocalipse 12, a referência do derramamento do Espírito não está. O que está é a ascensão, claramente. E nós sabemos que, com a ascensão, Jesus Cristo disse, o próprio João registrou, importa-vos que eu vá, porque quando eu for, eu enviarei da parte do Pai o Espírito Santo. Então, a ascensão está diretamente ligada ao derramamento do Espírito. E quando o próprio João registra aqui no capítulo 12 que o Filho foi elevado às alturas, implica necessariamente que há o derramamento do Espírito. Tá. Depois a gente aborda os outros aspectos. Deixa eu colocar aqui uma opinião. A Amanda Santos de Aracaju. Aracaju é a capital de Sergipe, não é isso? É. A paz de Deus. Eu acredito que essa guerra descrita em Apocalipse já aconteceu, pois Cristo disse que o mundo jaz maligno. E em Lucas 10, 18, Jesus falou assim: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E também está escrito que Satanás é o príncipe desse mundo. Efésios 2, 2, nos quais andaste outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Por essas e outras palavras, acredito que Satanás já foi lançado na terra. Que Deus abençoe os irmãos. Pastor Greconato, como é que a gente pode conciliar essas passagens que falam de Satanás sendo lançado na terra fora de Apocalipse 12? São vários lançamentos? Não, não é isso. É que existe nas Escrituras, especialmente nos Evangelhos, existem alusões, ou alusões seria a melhor palavra, alusões a expressões veterotestamentárias, relacionadas querendo provocar no leitor algumas lembranças. Então, quando, por exemplo, fala, olha, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago e tudo mais, é bem provável que o que o Senhor Jesus quer fazer, quando ele usa uma linguagem assim, é despertar na mente dos seus leitores passagens do Antigo Testamento, como, por exemplo, Isaías 14, que fala do rei da Babilônia caindo do céu e tudo mais, a estrela da manhã sendo lançada do alto, então, sendo lançada do céu. Não necessariamente um episódio daquele dia. Não necessariamente um episódio daquele dia que o diabo está caindo toda hora ali, cai uma vez, cai de novo e cai de novo. Não isso. Mas uma forma de se referir a uma espécie de juízo, a uma espécie de revés que Satanás toma. Eu quero também destacar aqui que as palavras que o reverendo Jair mencionou, eu acredito piamente nisso aí também. Eu acredito sim que Satanás não aumenta de poder ou diminui de poder, nada disso. Também não acredito que o futuro que nos aguarda, o juízo de Deus que nos aguarda e a maldade do homem que vai crescer cada vez mais, isso é em decorrência do diabo, e nós estamos aqui jogando toda a culpa da maldade humana nele. Não. Nós cremos na corrupção total do homem. Creio que o caminho dos ímpios vai de mal a pior. Há um crescimento na maldade humana que nós percebemos isso a cada ano que passa.
há um declínio moral na sociedade, há uma ação constante do coração perverso, que é a fonte de toda a malícia e toda a maldade, né? Mas nada disso anula o fato de que as Escrituras falam de um período futuro em que a ação poderosa, milagrosa, enganosa, mais intensa do diabo, através dos seus servos, através dos seus ministros, vai se tornar ainda mais densa do que já é. Nós sabemos, em 1 João está escrito, João nos adverte acerca disso na sua primeira epístola, que muitos anticristos já saíram pelo mundo. Nós sabemos disso. E eles estão, é claro, sendo inspirados pelo diabo. O apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4 que existem doutrinas de demônios. Essas doutrinas de demônios são ensinadas por quem? Por demôniozinhos que saem aí cochichando no coração das pessoas? Não. Essas doutrinas de demônios são propagandeadas por esses pequenos anticristos que têm saído pelo mundo, enganando as pessoas. Tanto que João fala, olha, provai os espíritos se provém de Deus. Como é que eu provo um espírito? Eu vou num centro espírita e pergunto se ele crê em Jesus? É assim que eu provo um espírito? Eu vou lá conversar com uma pessoa que está endemoniada para tentar ver se aquele demônio é do bem ou do mal? Não. Como é que eu provo os espíritos? O texto fala, prove os espíritos porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu tenho que escutar a mensagem desses homens e avaliar. Olha, essa doutrina que você está ensinando é satânica, é do diabo. Então, o mistério da iniquidade já opera. Já está atuando. E a maldade humana contribui para que isso cresça cada vez mais. Então nós cremos nisso tudo, sabemos que tudo isso é real, nada disso é anulado agora, mas nós cremos, eu creio, numa atividade mais intensa no futuro. O Senhor Jesus disse em Mateus 24 acerca disso. Ele disse, olha, haverá uma grande tribulação como nunca antes. Olha, até os eleitos, ele diz, seriam enganados, se fosse possível, pela intensidade da ação do mal nesses dias que virão. Então, o texto de Mateus 24 aponta para essas coisas. Então, é isso que nós dizemos. Não estou dizendo aqui que a culpa de tudo no futuro é do diabo e coisas desse tipo, não. A nossa diferença entre nós dois aqui, eu e o pastor Jair, pelo que eu estou vendo aqui, no campo da cronologia mesmo. O pastor Jair, ele crê que esses episódios já tomaram lugar na história. Eu creio que ainda vão tomar lugar na história. Mas aquilo que o pastor Jair diz que já tomou lugar na história, eu creio que já aconteceu também, sim. Claro, a ascensão de Jesus, o envio do Espírito Santo, a ação de Satanás sofrendo reveses em alguns aspectos depois do envio do Espírito Santo, claro que tudo isso aconteceu. Mas nada disso anula o que ainda há de vir, conforme aí a minha concepção. Reverendo Jair, vou fazer uma pergunta para o senhor, talvez não dê tempo de responder nesse bloco, aí o senhor responde no próximo. Aí a gente cria expectação, né? No espectador. Essa foi dó. Bom, é a seguinte, mesmo no amilenismo, o amilenismo, como a gente tem discutido muitas vezes aqui, é a crença no milênio... realizante. Como é que é? Realizante. O milênio realizante, né? O reverendo Leandro, quando vem, sempre insiste nisso, né? Ele não gosta da expressão amilenismo. Então tá. O que significa que a vitória de Jesus na cruz inaugurou o milênio, porque ele já está reinando. E nesse sentido, então, o diabo foi contido, né? Foi contido, foi preso, ele não tem mais a liberdade que tinha para enganar as nações como havia no passado. Muito bem. É uma forma de ler o tempo presente até a volta de Jesus. Mas a descrição do milênio, lá de Apocalipse 20, tem uma passagem que eu nunca vi nenhum amilenista comentar. Queria que o senhor fizesse isso agora, ou no próximo bloco, né? Que é o seguinte, lá em Apocalipse 20, fala que o diabo será solto por um pouco de tempo e vai fazer um furdúncio danado, né? Até a sua derrocada final e o seu lançamento no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Esse períodozinho aí em que o diabo vai ser solto e vai aprontar no fim do reinado milenar de Jesus, não podia ser esse período aí que a gente está discutindo agora? Não. Não por causa do próprio contexto de Apocalipse, que indica
que quando o filho foi levado às alturas, houve peleja no céu. E é importante entender ali quem é que, como se diz vulgarmente, parte para cima, né? Quem é que parte para o ataque? Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e os seus anjos. Então nós temos ali aquela famosa hierarquia clara nas Escrituras. Quem se opõe aos anjos? Os demônios. Quem se opõe ao diabo? O arcanjo Miguel. Em todas as Escrituras, sempre que aparece o diabo sendo de alguma forma resistido por alguém, como é em Daniel capítulo 10, como é na carta de Judas, como é aqui em Apocalipse, é o arcanjo Miguel que aparece. E quem se opõe a Deus? Ninguém. Essa é a estrutura. Tudo está abaixo de Deus. E nós devemos entender também que quando estamos falando aqui desta batalha, e creio que nós estamos falando de muita coisa, menos da batalha, aqui precisamos voltar um pouco para a questão, não é uma batalha física, né? Às vezes nós vemos a descrição das batalhas entre anjos e demônios, alguns falando até que voam pena de anjo, sai fumaça de enxofre, e obviamente isso é tudo uma mitologia, né? Nada disso corresponde às Escrituras, até porque os anjos e os demônios são seres espirituais. Então, as batalhas entre anjos e demônios simplesmente são o anúncio pela boca daquele que está ali representando Deus, ou o arcanjo, ou anjos, a respeito da vontade de Deus e ponto. Foi assim, na carta de Judas, por exemplo, não houve luta entre o diabo e o arcanjo Miguel, simplesmente o arcanjo Miguel disse: o Senhor te repreenda, ponto. Não tem luta, né? O diabo não pode enfrentar a Deus, ele não tem essa capacidade. Todas as ocasiões em que Cristo se depara com demônios, os demônios se sujeitam automaticamente, não existe isso, né? Então, as batalhas, inclusive aqui, é uma linguagem antropomórfica, né? Porque anjo não tem forma, anjo não tem pé, não tem mão, não tem rosto, eles são seres espirituais destituídos de forma, né? Eles muitas vezes se manifestaram na Bíblia assumindo forma humana, mas eles não têm essa forma, eles não podem ser feridos, não há como haver batalha física. Isso são figuras para que nós entendamos que houve uma confrontação entre... Jacó lutou com um anjo a noite inteira. E ali era um anjo? Não era? Não, estou dizendo, lá, Jacó lutou com um anjo espiritual, dá para você deter um espírito? Não, tanto é que ele não conseguiu. Não conseguiu. Jacó sujeitou o anjo até a madrugada e só verdade. deixou ele ir embora depois que o anjo o abençoou. Então, como é que o senhor explica essa Porque o anjo estava materializado, ele assumiu uma figura humana, porque ele não tem figura. Ele falou até através da mula de Balaão, né? Então ele não tem ele não tem forma, ele não tem aspecto físico, porque ele não é físico. Entendi. Né? Muito bem, eu tive que interromper o reverendo Jair, e ele estava explicando para nós por que Apocalipse 12 não pode ser a descrição daquele episódio em que o diabo vai ser solto no final do milênio. Exatamente, né? Então, entendamos que a batalha entre anjos e demônios, como estava dizendo, não é física, né? Segundo o contexto de Apocalipse, está logo após a ascensão de Jesus Cristo. E o pedido de explicação a respeito de Apocalipse 20, onde está a questão do milênio e a soltura de Satanás, porque o esquema amilenista, ele não prevê nenhum evento, mas nenhum evento antes do retorno de Cristo. O arrebatamento se dá no último dia, no chamado encontro com Cristo nos ares, como é descrito em Tessalonicenses capítulo 5, que Jesus vem nas nuvens e encontrará ali os seus também. Então há uma reunião dos salvos e então desce para o estabelecimento do julgamento final. A soltura do diabo, portanto, como é descrita aqui no capítulo 20, entende-se exatamente conforme a referência de Gog e Magog, que é Ezequiel 38, versos 1 em diante. O que acontece ali? Deus é Deus, quem simplesmente dá a vitória ao seu povo. Então se entende tanto a batalha do Armagedon como esta referência, que são praticamente sinônimas,
como sendo uma referência à vitória que Deus dá ao seu povo. E como nós dissemos anteriormente, é difícil entender que o diabo se levantará contra Deus nesse sentido de querer vencê-lo. O juízo final e a vitória definitiva de Deus é simplesmente o ponto na história no qual Deus diz: acabou e eu ganhei. Ponto. Então, reverendo Granconato, o senhor que obviamente tem uma visão bem diferente, para o senhor o milênio vai se instaurar, vai durar 1000 anos, Jesus estará em Jerusalém. Me ajuda a entender eu também sou pré-milenista, mas histórico, não dispensacionalista, mas eu tenho essa dificuldade. A quem o diabo vai seduzir se durante o milênio só aconteceu coisa boa? Porque a maldade humana que vocês dois escreveram aqui, eu estava vendo o inferno de Dante diante de mim, né? Enquanto vocês dois falavam. A maldade humana vai ser refreada durante o milênio? Ou vai ter pornografia durante o milênio? Ou vai ter a criança abusada durante o milênio? Acho que não, né? Não. Então, a maldade humana vai ser refreada porque o diabo está preso. Ou sei lá por que razões mais. E no fim, quando o diabo é solto, quem que ele seduz? Nós temos, às vezes, imaginado, algumas pessoas imaginam, que o milênio é celeste e espiritual. A Bíblia não diz que o milênio é celeste. A Bíblia diz que o milênio é este mundo com o Senhor Jesus regendo as nações com cetro de ferro. É este mundo aqui, como nós o temos agora, com uma diferença de que as nações vão se sujeitar ao rei. Ele se sentará sobre o trono de Davi. O anjo disse isso a Maria. Jesus nunca se sentou sobre o trono de Davi. O trono celeste não é o trono de Davi. Davi nunca reinou no céu. O anjo Gabriel disse a Maria: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Quando os discípulos se despediram do Senhor, e o Senhor disse que enviaria o Espírito Santo, eles disseram: será esse o tempo que restaurarás o reino a Israel? O Senhor não os corrigiu, não disse: não, isso não existe. Ele disse o seguinte: não vos compete saber este momento, ou seja, ele concordou com a ideia de que haveria um reino no formato que eles esperavam, e o milenarismo acredita nisso, que o Senhor voltará. Mateus 25 fala que ele julgará as nações, os anjos sairão e separarão as ovelhas dos bodes, e entrarão os salvos para o reino. Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde antes da fundação do mundo. Eles reinarão ali. Eles entrarão para o milênio como pessoas mortais. Não são corpos ressurretos entrando para o milênio. Eles entram para o milênio como pessoas mortais e prosseguem suas vidas debaixo de um novo rei, numa nova ordem política e mundial. E eles se reproduzem, têm filhos. A Bíblia fala, o texto do veterotestamentário diz que eles vão morrer muito velhos, morrer com 100 anos, será morrer jovem. Haverá muita prosperidade, a verdadeira, a fartura, riqueza, paz, justiça, tudo isso vai acontecer durante o milênio, mas haverá morte. Pessoas que ao longo dos séculos, desses 10 séculos, vão nascer e não são crentes. Eles nascem debaixo dessa nova ordem teocrática, mas eles não são crentes. Eles nascem com a natureza pecaminosa, herdada aí por seus pais. Eles olham para aquele reino poderoso e eles não se sentem muito à vontade diante disso aí. E Satanás está preso. Quando Satanás é liberto no final dos 1000 anos, e ele sai da sua prisão, ele vai encontrar pessoas que nasceram durante o milênio, pessoas que são pecadoras, pessoas que estão debaixo dessa nova ordem aí, obrigatoriamente, e ele vai encontrar corações abertos para a rebelião, mostrando mais uma vez que o problema do homem não é o meio em que ele vive. O homem não é meramente produto do meio, mostrando que o homem, mesmo debaixo de um governo justo, santo e poderoso, o homem ainda se rebela contra Deus. E Satanás encontrará corações abertos para recebê-lo, e ele vai arrebanhar o seu exército e vai, mais uma vez, atacar a cidade dos santos. A gente pergunta: por que Satanás é tão bobo de atacar
a Deus, tentar fazer guerra contra os santos, sabendo desde Gênesis 3,15 que ele está derrotado. Satanás sabia que matar Jesus seria um tiro no pé, né? Porque o Senhor disse, olha, quando você estiver esmagando a cabeça da serpente, né? quando você estiver mordendo o calcanhar, ele vai estar esmagando a sua cabeça. Ou seja, ferir o Salvador na cruz, cravar os dentes no seu calcanhar na cruz, era uma espécie de suicídio, porque o Senhor estaria esmagando a sua cabeça naquele momento. Mas ele não resiste e faz isso. Por quê? Porque o mal não tem sentido. A maldade é tola. Nós praticamos o mal mesmo sabendo que aquilo vai dar péssimos resultados. Nós somos assim. Nós sabemos que algo não é bom para nós, que pode nos prejudicar nossa família, nossa vida, nossa igreja, mas nós muitas vezes fazemos porque o mal é tolo e Satanás é o príncipe do mal. Então ele não resiste à possibilidade de se levantar, de se insurgir contra os santos, de se insurgir contra Deus, de se insurgir contra o Messias. Ele sabe que está derrotado, ele conhece a Escritura, ele sabe, ele conhece a escatologia, quer ele seja amilenista, pré-milenista, ou seja lá o que o diabo for, ele sabe que no final ele está derrotado, ele não tem dúvidas disso, né? Mas mesmo assim ele não resiste à tentação que parte do seu próprio coração, de fazer o mal e de se levantar contra o povo de Deus e contra o próprio Deus e o seu reino. Voltando aqui para o nosso tema de hoje, atendendo aqui aos pedidos do irmão Jair, tem aqui uma mensagem que veio da Bahia. É o Leonardo Lopes. Essa aqui eu já li. Leonardo Lopes da Bahia, de Salvador. Na minha modesta opinião, é um evento que já aconteceu, ao contrário do que pensam as testemunhas de Jeová, que segundo eles irá acontecer. Não só as testemunhas de Jeová, não. Isso não tem nada a ver com elas. Não, nada a ver. Então Satanás encontra-se no paraíso com os demônios de forma nenhuma, embora o livro do Apocalipse tenha em sua maioria eventos para o futuro. Também temos passagens para aquela época, como as cartas para as 7 igrejas. As queixas e repreensões foram para aquele momento, e até passagens ligadas ao passado, como o texto em debate. Um abraço a todos, Feliz Natal e próspero Ano Novo em Cristo Jesus. Para o irmão também. Fernanda Gobi, de Maringá, no Paraná. Na minha opinião, a história se traduz assim. A prostituta seria nós, os humanos, que depois de muitos pecados nos arrependemos e pedimos para que o Senhor nos proteja. O inimigo, não aceitando perder uma alma, nos persegue, então Miguel luta contra o dragão e nos liberta do mal. Mas peraí. Tem alguma passagem em Apocalipse que fala que a prostituta se arrepende? Não. Acho que ela confundiu a mulher com a prostituta. A mulher que dá a luz. É. Mas não tem como... reverendo, não tem como confundir. Bom, mas é a única forma, porque como é que ela diz o que ela diz aí? A prostituta só é falada lá no capítulo 17. Que, aliás, representa o quê? Bom, já que nós saímos da batalha. Da mulher, a grande meretriz Babilônia é a sociedade de trevas baseada no comércio, no materialismo, na imoralidade e que rege todas as nações, regem os líderes. A meretriz Babilônia é algo que vem se formando na época de João, era o Império Romano, né, com todas as suas deteriorizações na área moral e tudo mais, e que serve como um panorama do desenvolvimento desta maldade humana que chegará ao seu ápice, sem dúvida, nas proximidades do retorno de Jesus Cristo. Hoje nós já vemos muito dessa meretriz, né? Se nós formos ver, o comércio e o sexo estão intimamente ligados. Você tem uma propaganda de pasta de dente, tem que botar uma mulher seminua lá, né? Então, o sexo, o erotismo, é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade e, se eu não estou enganado, a indústria pornográfica já é a 3ª do mundo, né, de ilícitos. Só perde para o tráfico de drogas e para armas, me parece, né? Então, é uma coisa que, de fato, a meretriz é descrita uma mulher sob a besta. Esta é a besta que emerge do mar, que entende-se, os governos anticristãos, né?
pode ser até o próprio anticristo, né? Ela está aliada, portanto, ao governo anticristão, e ela é apresentada como cheia de joias, e com ela se prostituíam não apenas os reis da terra, mas também os comerciantes, né? Então, o governo, o comércio está ligado a esta questão de erotismo, imoralidade, ao materialismo, a tudo que é anticristão. Bom, tem uma mensagem aqui que eu preciso do comentário de vocês dois. Vou começar pelo pastor Marcos Granconato. Ela vem do Rio de Janeiro, quem mandou foi o Frederico Arcoverde Ferreira. Miguel, que é Jesus, guerreou contra Satanás, que foi expulso para a terra. Já ocorreu isso no começo da criação, onde o inimigo não teve êxito na batalha. Isso foi visto na visão que João, da ilha de Patmos, teve. Fique claro que não foi o João Batista o evangelista. Que Jesus Cristo esteja conosco e todos os dias das nossas vidas. Amém. Miguel é Jesus, pastor? Não. Essa é uma concepção, se não me engano, adventista, que crê que Miguel é Jesus. Mas Miguel, não há nenhuma evidência na Escritura que possa relacionar o arcanjo Miguel com Jesus, mesmo porque ele é chamado de arcanjo. Arcanjo significa o quê? Arcanjo é um anjo principal, é um anjo líder, né? Se nós pudermos falar de uma hierarquia angélica, Miguel estaria no topo dessa hierarquia. Mas nós não podemos dizer que Jesus é um arcanjo. O próprio livro de Hebreus, o livro Carta de Hebreus, afirma, já logo no primeiro capítulo 1, no capítulo 2, afirma que Jesus não é um anjo. Essa concepção de enxergar Jesus como um anjo, ou um dos anjos principais, isso aí é um reflexo do gnosticismo, ou do proto-gnosticismo do primeiro século, que concebia Jesus nesses termos, como um anjo principal, como uma emanação, uma das muitas emanações do protopai, como era a linguagem que era usada, ou pelo menos passou a ser usada no século II, mas de confundir Jesus com um arcanjo é um erro que o cristianismo ele não acolhe, não tolera em hipótese alguma. Jesus é o Filho de Deus, encarnado, ele é Deus homem, ele não pode ser confundido com um anjo, nem mesmo o principal dos anjos ou um dos principais anjos. Então o e-mail ele parte de um pressuposto errado, que tem como fonte uma das piores heresias do século I, que tomou forma ainda maior no século II e ainda está viva, conforme a gente vê aí no e-mail como esse. Reverendo, o senhor disse no bloco anterior, ou foi nesse, nem lembro mais, que todas as vezes que alguém faz confrontação contra Satanás é Miguel. O senhor vê que Miguel é Jesus ou não? De jeito nenhum. Me parece que esta concepção está ligada também aos testemunhas de Jeová, sim, exatamente pela noção que eles têm de Cristo como um deusinho, um Deus criado. E aí eles fazem então a ponte com o arcanjo Miguel de ser o principal dos anjos. Embora dentro dos seres espirituais criados que a Bíblia fala, se refere, nós não sabemos se existem outros, mas nós vemos seres mais próximos de Deus, como os serafins e os querubins, que sempre que são citados, eles são citados na presença pessoal de Deus, como se fossem a corte de Deus, os serviçais mais diretos de Deus. Agora, quanto à questão de poder, já fiz referência aqui que em Ezequiel 38, Isaías, vão falar da queda do rei de Tiro, falando querubins, era querubins de Deus, querubim de Deus, né? Querubim ungido. Isso. Se o diabo era um querubim, isso ainda o exalta, vamos dizer, ainda mais nessa questão de poder. E quando nós entendemos que os querubins, eles são descritos nas Escrituras como se fosse a voz da criação, eles são representantes da criação com rosto de homem, de boi, de leão, eles, como a criação não louva ativamente a Deus, há seres espirituais, parece que é isso, que representam a criação nesse louvor a Deus. E isso explicaria até, se o diabo era um querubim, por que ele se manifestou em uma serpente. O rosto desse querubim era mais voltado a uma serpente, se nós identificarmos dessa forma. Então,
que angelos, né, o anjo príncipe ou principal, como nosso irmão bem disse, é aquele que manda no exército angelical. Embora em 1 Enoque, um livro apócrifo, nós tenhamos lá 7 arcanjos listados, isso não é bíblico. O que a Bíblia diz é apenas um, o arcanjo, né? E é aí que nós nos situamos. Há um líder, o arcanjo Miguel, sobre o exército celestial. Que é uma criatura. Que é uma criatura, criado por Deus, né? Eu até sou um pouco, não aprecio o uso da palavra Lúcifer, porque ela não é bíblica, né? É um anjo de luz, mas não é bíblica, é mais uma tradição. Então, este ser que foi criado, né, ele se ensoberbeceu, não sabemos exatamente como, a Bíblia não diz, né, e ele caiu. Foi a primeira queda que houve, a origem da maldade está aí, e depois o diabo vai tentar Adão e Eva exatamente para ter um aliado, para ter mais uma espécie, aquela que foi criada à imagem e semelhança de Deus, aliado a eles, né, aos demônios. Então, o diabo governa os demônios, e o arcanjo Miguel é o líder dos anjos eleitos, né, aqueles que não cederam, como na linguagem de Judas, né, que não abandonaram seu estado de perfeição. Perfeito. A nossa repórter esteve lá na rua dos cristãos, lá, né, dos evangélicos aqui em São Paulo, e ela encontrou-se com várias pessoas. Algumas são pastores, outros são professores de teologia e outros são crentes comuns. E a todos ela fez a mesma pergunta. Vamos ver as respostas. Qual o significado da guerra entre Miguel e Satanás descrita em Apocalipse? Você sabe? Bom, eu não sei dizer claramente, mas eu posso chutar assim, o que eu acredito que possa ser. Eu acredito que seja uma guerra, sim, uma guerra espiritual, onde o Senhor enviou um anjo, né, que é Miguel, porque ele sabe que o Senhor já capacitou ele para lutar contra o inimigo, até a vinda do Senhor, para que possa haver a total destruição dele. Mas creio que seja a luta entre o bem e o mal, né? Assim, Miguel representa os céus, né? Com certeza. É um arcanjo que é descrito na Bíblia, mas assim, não vou dizer exato, porque eu não sei. Mas creio que seja a luta final mesmo entre o bem e o mal. Eu creio que se trata da grande tribulação, onde que Satanás será lançado na terra, até pelo período de governo do anticristo. Se você vê na hermenêutica do texto, no versículo anterior, ali fala do 1260 dias, que se referem a 3 anos e meio de período, né, que seria a metade dos 7 anos. Acredito que seja o Armagedon, né, que ele seja a guerra final. Tenho que reler, mas acredito que seja isso, sim. Falou em Apocalipse, as opiniões se multiplicam, brotam do chão, um negócio impressionante. Não, é verdade. Pastor José Patrício de Lima, lá de Caruaru, em Pernambuco, diz: é um assunto deveras difícil, porém nos parece que é essa guerra que estamos vivendo no dia a dia. Crimes, violência sem fim, incredulidade desenfreada, apostasia e tal. E sabemos que atrás de tudo isso está Satanás influenciando as pessoas. Ou não? Me ajudem, por favor. O Ademir Rosa, de Joinville, Santa Catarina, diz: no final do mundo vai ocorrer essa guerra do anjo-chefe Miguel com os anjos do diabo. Tem tudo a ver com a escatologia bíblica, que fala sobre os finais dos tempos, abrangendo os juízos de Deus sobre a terra, no sentido de trombeta, taças que serão abertas, os selos do Apocalipse, no capítulo 5, que só Jesus pode abrir os selos. Vemos que muitas coisas do Apocalipse vão acontecer junto com as lutas dos anjos, que também será no final dos tempos, entre a grande tribulação, que é de 7 anos, e 3 anos e meio, que vai ter o cenário dos acontecimentos escritos em Apocalipse. Sabemos que os anjos do Apocalipse têm grande poder, com o anjo que destruiu o exército de Senaqueribe, como o anjo que destruiu o exército de Senaqueribe para vencer a guerra para o povo de Judá ou Israel. Esses anjos têm o mesmo poder. O senhor vê batalha angelical, ou o senhor concorda com o reverendo Jair de que isso é uma figura? Eu acho que a Bíblia realmente usa essa linguagem antropomórfica, atribuindo forma humana a espíritos, e não só espíritos, a gente vê até a atribuição de formas humanas para Deus, às vezes até zoomorfismos, até atribuindo a Deus forma de animais, asas especialmente, não?
Então, acredito sim que essa linguagem é uma linguagem que tem por propósito fazer com que nós tenhamos alguma noção de conflito, de luta, e cria em nossa mente essa realidade a partir de experiências e realidades que nós conhecemos. Acho que é muito difícil realmente imaginar eles lutando ali, brigando e atirando flechas um no outro. Acho que é muito difícil fazer isso. Mas, como diziam os reformadores, na palavra de Deus, Deus muitas vezes balbucia com o homem. Ou seja, ele usa a nossa linguagem, uma linguagem analógica, que tem por propósito fazer com que nós entendamos a partir daquilo que é real para nós. Claro. Então fica muito difícil você pintar essa batalha nos termos exatos que nós conhecemos. Mas uma coisa é certa, nós não podemos anular dessas batalhas que são descritas e narradas, nós não podemos anular a realidade do conflito. Não, claro. Há um conflito verdadeiro, há um conflito sofrido, há um conflito vitória, uma derrota. sério, exatamente, há uma vitória, uma derrota, tudo isso é real. Agora, é claro, seria bastante infantil acreditar neles ali, atirando flechas um no outro, né? James Alex Gomes Pires, de Macaubal, em São Paulo. Lúcifer está em uma região da Terra, porém nos ares. A Bíblia confirma, chamando de principado. Ele comanda um exército de anjos recaídos, a que a Bíblia chama de potestades, e esses também nos ares, porém mais próximos da crosta. Esta horda, por sua vez, comanda outro exército de demônios, que a Bíblia chama de hostes infernais, e esses sim é que andam entre nós, cumprindo os planos de Satanás. Jesus terá que vir nos ares, a Bíblia diz buscar os salvos e ressuscitados salvos. Haverá uma guerra literal nos ares, e Jesus que é Miguel, visto que a Bíblia diz Miguel e seus anjos. Só Jesus o Pai elegeu sobre todas as coisas, inclusive os anjos. Os anjos da classe arcanjos possuem espadas. As visões e aparições confirmam isso. Bom, eu não sei que visões você está se referindo, o James, mas na Bíblia só aparece um arcanjo, não tem mais do que um na Bíblia. E esse é Miguel, um ser criado, e Jesus é criador. Não podemos confundir essas coisas. Porém, você que ficou em casa e quiser discutir o assunto ou tirar o restante das dúvidas, pode usar o pastor Marcos Granconato, da Igreja Batista Redenção, e o reverendo Jair de Almeida Júnior, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Eles têm o e-mail deles, ou o site da igreja deles, no nosso site, vejamsó.com.br. Está lá na aba Convidados. Clique lá, mande seus e-mails, faça convites para a palestra, tire suas dúvidas, mande oferta, tudo eles aceitam. Estão à disposição de vocês. Aos dois eu agradeço muito a disposição de estarem aqui. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.